Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos à palavra do Senhor, queridos. Tem alguém que quer ouvir a palavra do Senhor hoje aqui? Amém, glória a Deus. Vamos abrir então, queridos, as nossas Bíblias, lá no livro de 1 Reis, capítulo 17. Capítulo 17, nós vamos ler do 1 ao 9. Livro de 1 Reis, capítulo 17, do 1 ao 9. Então diz assim a palavra do Senhor. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, onde está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que os passados dias o ribeiro se secou, porém não tinha havido chuva na terra. Então veio a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Somente até aqui. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra, que agora será ministrada, Senhor. Eu peço a ti, Senhor, a tua graça, Senhor, a tua unção, a tua misericórdia para pregar essa mensagem, Senhor. Peço, Pai, que dá ordem aos teus anjos, Senhor, para que, Senhor, seja feito conforme a tua vontade neste lugar, que a tua palavra vá, Senhor, produza o efeito no qual ela foi enviada, Senhor, que os teus anjos, Senhor, cumpram a missão neste lugar, Senhor, em nome de Jesus. Eu peço também que o Senhor me guarde, em nome de Jesus, amém. Então, queridos, essa mensagem aqui, né, bastante conhecida, deu título aqui a ela: o zelo pela obra do Senhor, né, o zelo pela obra do Senhor. Por que, pastor, o zelo pela obra do Senhor? Porque, queridos, se você olhar para a vida do Elias, né, do profeta Elias, você vai ver que em um determinado momento ele fraquejou, mas só que durante todo o tempo ele teve zelo pela palavra de Deus, né? Essa folha aqui, quem anotou para mim foi o Mateus, então ele me ajudou a fazer a palavra, tá? Então eu pedi para ele anotar para mim assim a ordem dos acontecimentos na vida de Elias. Então nós lemos aqui o primeiro capítulo, vocês viram que primeiro ele profetiza a seca naquela terra, que seria o que, queridos? Aquele povo era contra Deus, era um povo que adorava deuses estranhos, então Deus mandou o profeta naquela terra para dar o julgamento de Deus. Então ele falou assim: vai vir uma grande seca e não choverá por 3 anos e meio, senão a minha palavra. E depois Deus manda ele lá para o rio Querite, onde ele seria sustentado, né? Beberia da água do rio, e os corvos o alimentariam com pão e carne. E depois dali, queridos, Deus secou o rio, e Deus falou assim: ó, vai para a casa da viúva, que a viúva vai te sustentar. E aconteceu tudo aquilo na casa da viúva, né? O azeite lá foi multiplicado, o filho dela morreu, e depois Elias foi e trouxe o filho dela para a ressurreição. E depois de acontecidas essas coisas, que foi aquela batalha lá no Monte Carmelo, onde Elias desafia os profetas de Baal e de Acera, e ele clama e Deus manda fogo do céu. E depois depois desse acontecimento, Elias vai ao rei Acabe e fala assim: prepara que vai vir uma grande chuva, uma chuva torrencial, e volta a chuva sobre a terra. E depois que aconteceu tudo isso, né, Jezabel, a esposa do rei, ela ficou muito com raiva de Elias ali, ela começou a perseguir ele foge para o meio do deserto. E ali ele sobe no Monte Horebe, ele se esconde ali no Monte Horebe, e Deus vem com uma voz mansa até Elias, ali fala com ele: Elias, o que você está fazendo ali? E Deus tira ele dali. E depois que Deus tira ele dali, Deus prepara ali um seguidor para ele, alguém que vai suceder ele ali, né? E é onde acontece o chamado de Eliseu, e Elias discipula ali Eliseu. E depois dali, queridos, Elias ainda fez mais algumas coisas. Depois dali, Elias, ele profetiza contra aquilo que foi feito contra Nabote.
Nabote era um homem que tinha uma vinha, e o rei Acabe queria a vinha de Nabote, e a Jezabel armou de modo que aquele homem Nabote fosse morto, e que o rei Acabe pudesse pegar aquela vinha. Então Deus manda um grande juízo sobre eles, né? Acaba acontecendo que a Jezabel morre, e depois também falece lá o rei Acabe, e um outro assume no lugar dele, que é o Acasias. E o Acasias também, no momento que ele está doente, ele manda consultar profetas de Baal, e Elias ali no último ato, ele vai ali e profetiza contra aquele rei, e fala: por que você chamou os profetas falsos? Você nem vai levantar dessa cama. E depois dali Elias é arrebatado, e aí termina a história de Elias. Então foi um breve panorama para que você possa entender a pregação que eu vou fazer aqui, porque não dá para ler aqui toda a história e pregar, porque é muito tempo. Então eu fiz esse resumo. Eu gostaria de começar com uma citação que está lá no livro de Tiago, que diz assim, está lá em Tiago 5,17, diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Queridos, Elias, ele era um homem como nós, a palavra diz isso, um homem comum, mas ele era um homem de oração. Ele tinha uma intimidade com Deus, e quando você tem uma intimidade com Deus, a sua oração é ouvida por Deus. Então ele era a boca de Deus, tanto no palácio, como na casa da viúva, como no monte Horebe, como no rio Querite. Aonde ele estivesse, ele era um servo de Deus. Ele tinha zelo pela palavra de Deus. Então, independente de quem nós somos, quais as nossas limitações, não importa quão falível nós somos, ou possamos nos sentir, Deus está disposto a ouvir as nossas orações. Deus está disposto a agir conforme a vontade do coração dele, que é boa, perfeita e agradável sobre a nossa vida. Apenas precisa de homens e mulheres que buscam a santificação e que buscam estar próximo de Deus. E está aí, queridos, a síntese dessa pregação. Nós temos que ter zelo pela obra do Senhor. Nós vivemos numa época de facilidades. Eu quero ouvir a palavra de Deus, eu pego o celular. Eu não gostei dessa igreja aqui, porque o telão só vai até metade, a outra tem um telão inteiro, eu vou na outra. É muito fácil você pular de galho em galho, né, Nando? É fácil. A pessoa, ela não quer compromisso, então ela vai fazendo conforme o coração dela, e termina que ela começa como um crente ali fervoroso, entregou o coração para Deus, e quando ela vai terminar a vida dela, ela vai terminar acabado. Um crente morno, um crente que acha que sabe da palavra, mas não sabe de nada, porque nunca foi firme, nunca criou raiz em lugar nenhum. É aquela árvore com a raiz rasa que qualquer vento derruba. Então nós vamos falar disso, o zelo pela palavra de Deus. Nós clamamos a Deus para ser batizados, né, pelo fogo e pelo Espírito Santo, mas nós não estamos dispostos a ser como Elias, buscar e obedecer a voz de Deus. Elias sentiu medo, mas Deus foi lá dentro da caverna e tirou ele de lá e fez ele continuar a missão dele. E muitas vezes nós também sentimos medo, mas eu quero falar para vocês que Deus separou cada um de nós aqui para ser boca de Deus nessa terra, para ser boca de Deus no nosso trabalho, para ser boca de Deus na nossa família. E nós temos negligenciado aquilo que Deus nos destinou. Nós nos empolgamos com a época atual, com o homem sendo exaltado acima de Deus nas igrejas, muitas vezes igrejas abarrotadas, teatro no púlpito, e não estou falando do núcleo de teatro, estou falando teatro, o cara finge que está endemoniado, e o outro finge que expulsou, o outro finge que está com o Espírito Santo, chamanaia, e roda, e dá o sapatinho que o Eduardo gosta lá, e finge teatro em cima do púlpito. E nada, pouco poder e muito teatro em cima do púlpito, né? Muitas campanhas e poucas palavras de confronto. Eu não disse conforto, eu disse confronto, sabe? E Deus, ele está ansiando para que mais pessoas como Elias surjam para que ele possa usar, sabe? Então vamos continuar aqui, né? Falando aí dessa nossa era aqui, queridos. É uma era, queridos, de perversão daquilo que é santo. É uma era de fogo estranho em cima do altar de Deus. É uma era onde a imaginação do homem tem predominado.
você faz um curso de oratória, você faz um curso de homilética, hermenêutica, você faz um curso de teologia, você faz um curso de tal coisa, de como persuadir, e ali é a sua formação de pastor, mas pouca unção, pouca oração, pouco joelho dobrado, pouca intimidade com Deus. E o que Deus tem buscado é isso. Ele tem buscado homens e mulheres de Deus que passam mais tempo de joelho do que mais tempo falando ou se achando que tem sabedoria. É uma época onde nós estamos valorizando mais a bênção do que o abençoador. Onde estão os Elias de agora? Será que só existia Elias na época dele? Hoje em dia nós vivemos numa época onde o homem quer brilhar mais do que Deus. Tem muitas igrejas, queridos, por aí afora, espero que a nossa não se torne uma dessas, e eu creio que não, aonde você vai na igreja, você não vê a imagem de uma cruz, você não vê o nome de Jesus escrito, mas você vê a foto do pastor, bem grandona na entrada da igreja, sabe? Aonde brilha o sol, queridos, estrela nenhuma pode brilhar, porque o sol é maior do que qualquer outra estrela, e o nosso Deus, Ele é maior do que qualquer um de nós. Quem tem que brilhar é o nome de Jesus, é o único que é digno de receber, é somente Ele. Cristo é o Senhor, a Bíblia diz que Cristo é o Senhor, e nós, queridos, somos separados para ser servos desse Senhor, não para que nós possamos brilhar e aparecer, porque servo não escolhe, servo é escolhido. Então se você está aqui, se você está servindo a Deus, você é escolhido de Deus, escolhido para servir, assim como o profeta Elias, ele foi um servo fiel de Deus. Então, queridos, como eu disse, dei um panorama para os irmãos, a nação de Israel, ela estava numa crise política pela separação do reino do norte, reino do sul. Falei na pregação passada que reino do norte, dominado lá por Jeroboão I, e depois foi indo as descendências até chegar no rei Acabe. Então estava tudo isso daí, e lá havia um grande problema da religiosidade de ocasião. Por quê? Como dividiu o reino, eles não queriam que as pessoas descessem até Jerusalém para adorar a Deus, onde estava o templo, então criaram templos de outros deuses lá, e perverteram a população. Então, esse rei Acabe aqui era um rei idólatra, ele adorava o rei Baal, e não ao Senhor dos Senhores. Ele era um rei religioso de ocasião, influenciado por aquilo que o povo queria, e não por aquilo que Deus mandava. Ele era um rei, queridos, mimado, né? Ele era mimado. Não falei aqui da vinha de Nabote? Ele queria vinha de Nabote, a esposa dele foi lá e armou para ele pegar a vinha de Nabote. Parece aquelas crianças, sabe, brigando por uma bola, uma pega de um lado, uma do outro. Era um meninão mimado, e muitas vezes nós somos assim também. Estamos dando risada aqui do Acabe, mas muitas vezes somos igual a Acabe, pessoas mimadas. Se não for do meu jeito eu não faço, né? Ele também era um homem que era inimigo do homem de Deus, porque ele perseguiu o homem de Deus. Muitas vezes não é fácil ouvir a verdade, mas quando a verdade ela vem de Deus, queridos, nós temos que dar ouvido, nós temos que nos arrepender e nos voltar atrás. E se isso não bastasse, esse homem mimado, esse homem idólatra, ele se casou com a pior mulher do mundo que podia existir, e o nome dela, Jezabel. Era vingativa, mandona, feiticeira. Foi a mulher que disseminou os cultos, né, em Israel ali, a Baal. Foi ela, era o deuses dela, e ele foi na onda. Ele era o rei de Israel, e ele foi na onda e adorou os deuses dela. Baal era o verdadeiro pau mandado, né? Ele fazia o que a esposa mandava. Então esse é um grande problema. Então esse era o contexto na época de Elias ali, queridos, né? Era um homem desconhecido, que veio de um lugar desconhecido, para levar a palavra de um Deus conhecido diante do rei Acabe. E essa é a nossa missão. Muitas vezes não sempre, né? Quase sempre, nós somos pessoas desconhecidas por aí afora. Viemos de lugares desconhecidos, mas nós somos encarregados de trazer a palavra de um Deus conhecido. Então essa é a nossa missão. O nome de Elias, ele significa, meu Deus é Iavé. Esse é o significado do nome Elias, né? O filho do pastor Joel se chama Elias também, né? Acho que ele já sabia disso, né, pastor?
Ele já deu o nome ali sabendo ali, né? Meu Deus é Yavé. Então Elias, ele aparece ali repentinamente, né? Você vê que está falando o capítulo anterior ali de uma coisa, de repente aparece Elias ali. Não fala muito da infância dele, não fala quem era o pai dele, quem não era. Já chega ele ali profetizando. Ele chega e fala assim: não vai chover por 3 anos e meio, segundo a minha palavra. Muitos vão falar assim: herege, segundo a palavra de Deus, né? Você pode ter pensado isso. A minha palavra, sabe por quê, queridos? Ele era tão íntimo de Deus, mas tão íntimo de Deus, porque ele sabia a vontade de Deus. Então quando ele falou, não vai chover sobre a minha palavra, ele sabia que era a vontade de Deus, e que era aquilo que ele tinha que profetizar. E muitas vezes nós queremos anunciar a palavra de Deus com poder e com autoridade, mas nós estamos distante de Deus. Como é que você vai pregar a palavra de Deus, se você está longe de Deus? Aí não dá, né, queridos? Lá pelo século XVI, teve um reformador cristão chamado John Knox, anotei o nome dele aqui, John Knox. Então esse reformador, ele disse uma frase assim, bastante interessante. Ele falou assim: um homem com Deus é maioria, um homem com Deus é maioria. Não adianta você ter o maior exército do mundo, se você luta contra Deus, porque o nosso Deus é todo poderoso. Então ele liderou ali uma reforma protestante ali na região da Escócia, que fica ali na região da Europa, né? E tinha uma rainha lá chamada Rainha Mary Stuart, que ela era contra esse homem de Deus. Ela queria matar esse homem de Deus. Não está lembrando a história do Elias? Ela queria matar esse homem de Deus. E esse homem, ele era resistente, e era um homem de oração, e nunca nada que ela tentava contra ele dava certo. E ela, certa vez, ela declarou que ela temia mais as orações de John Knox do que todo o exército de toda a Europa. O que eu quero dizer para vocês, queridos, é que um homem ou uma mulher de oração, íntimos de Deus, ele atrai o poder de Deus para essa terra. E a vontade de Deus é feita aqui nessa terra por causa de um homem, de uma mulher que tem intimidade com Deus. A palavra de Deus diz que Jesus, certa feita, falou assim: vocês farão coisas muito maiores do que estas. E nós não acreditamos, nós somos incrédulos. Imagina fazer um milagre igual a Jesus. E a palavra diz que depois que Jesus, ele foi aos céus, né, foi ser elevado aos céus, ele falou: vocês aguardem que eu vou mandar o Espírito Santo que descerá sobre vocês. E depois que desceu o Espírito Santo, diz a palavra que um mendigo chega até Pedro e fala assim: me dá uma esmola. E Pedro fala assim para ele: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E aquele homem levantou e andou. Porque Pedro, como toda igreja primitiva, e deveria ser nessa igreja agora, ele acreditou nessa palavra de Deus, porque a palavra de Deus e o jornal de amanhã é a mesma coisa, porque o que Deus fala vai acontecer, queridos. Tudo que Deus promete, Ele cumpre. Então será que os tempos atuais nossos estão tão tranquilos, que não estão precisando de oração, não estão precisando de homens e mulheres temerosos como Elias? Será que nós não queremos ser como Elias? Se nós não queremos, nós precisamos, queridos. A palavra diz, e eu li aqui, que ele era um homem comum, como nós, com as mesmas paixões. Mas ele clamou a Deus que não chovesse, e não choveu por 3 anos e meio. Olha o poder de um homem, de uma mulher de oração. Quero dizer para você que você só vai prevalecer em público quando você prevalecer no particular com Deus, no seu secreto com Deus, na sua oração com Deus. Porque se você não ora, não tem jeito, queridos. Não tem como você se achegar a Deus. E eu pergunto: como está a sua vida de oração? Então, uma das missões, né, que Deus deu ali para Elias, lá no reino de Israel, era acabar com a credibilidade do falso deus Baal. Baal era um deus falso, deus da prosperidade, que foi empurrado goela abaixo naquele povo. Eles diziam que Baal era o deus da prosperidade, o deus do dinheiro, que as lavouras dele, quando davam os frutos, quando produziam, era graças ao deus Baal deles. Mas na verdade era a misericórdia de Deus, porque a Bíblia diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã.
Pode ser que hoje a pessoa seja um ímpio, seja um incrédulo, um agnóstico, uma pessoa que odeia Deus, um ateu, mas mesmo assim Deus ama aquela pessoa. Deus vai fazer de tudo para aquela pessoa ser salva. Então, queridos, hoje a mensagem é a mesma. Jesus é misericordioso, sim. Nós estamos num tempo da graça, sim. Quem aceitar Jesus vai receber a salvação, sim. Quem crer e for batizado será salvo, sim. Mas onde que fica a verdade, a justiça e o juízo? Porque a palavra diz que essa é a função do Espírito Santo, convencer da justiça, da verdade e do juízo. E nós esquecemos dessa parte. Haverá um dia que o mesmo Jesus Cristo que veio para nos salvar, que deu todo o seu sangue, que foi morto, crucificado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, esse mesmo Deus misericordioso, Ele voltará, e glória a Deus por isso. Mas diz a palavra que quando Ele voltar, Ele voltará para julgar as nações. E aí, queridos, nós vamos estar com Ele ou nós vamos estar contra Ele? Eu espero que cada um de nós possa declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, eu pergunto para você, até quando você vai ficar indeciso? Até quando cocheareis entre dois deuses? Até quando você vai aceitar o que o mundo impõe para você? Pastor, eu não tenho tempo para Deus. Você não tem tempo para Deus, mas você tem tempo para outras coisas. Eu não tenho tempo para Deus, mas eu tenho tempo para ficar 4 horas no cabeleireiro. Eu não tenho tempo para Deus, mas eu tenho tempo para jogar futebol. Sabe, até quando Deus vai ser segunda opção para você? Será que você é aquele tipo de pessoa que só quer receber as coisas de Deus, mas não quer estar com Deus? Elias era um homem que andava com Deus. Ele ouvia a voz de Deus e ele seguia a voz de Deus. Ah, mas era um frágil, pastor, sentiu medo, fugiu. Sim, como eu e você, nós somos frágeis e medrosos também, mas aquele Deus todo-poderoso nos fortalece. Aquele que te guarda não tosquenejará, eis que não tosquenejará, nem dormitará o guarda de Israel. Esse é o nosso Deus. Até quando que você vai ficar nessa cegueira espiritual? Até quando você vai ter que esperar a pregação te tocar? Você não tem que esperar a pregação te tocar, você não tem que esperar o arrepio, você não tem que esperar o óleo na sua testa, você não tem que esperar a profecia. Tudo que você precisa, querido, está exatamente aqui na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem sido pregada nessa igreja. Elias propôs que os profetas de Baal invocassem o seu Deus para acender um fogo sobre o sacrifício, e ele faria o mesmo para o Deus Yavé, né? Lembra lá que eu falei o nome dele, né? Yavé. Então Elias orou, e Deus respondeu a oração imediatamente, e diz a palavra que o fogo desceu do céu e consumiu todo o holocausto. Mas tem uma coisa interessante, diz a palavra que quando Elias foi clamar para Deus mandar fogo do céu, ele tinha tanta confiança no que Deus falou, que ele falou assim para os servos que estavam em volta: faz o seguinte, cava uma cova aqui em volta do holocausto, aqui da madeira, né, e dos animais, e joguem água em cima de tudo. Você já tentou acender mato molhado? Pega fogo? Já tentou acender madeira depois que choveu? Pega fogo? Não pega, né? Então ele falou assim: confio tanto em Deus que eu vou fazer isso. E diz a palavra que acabaram de jogar água. Elias orou, clamou, o fogo do céu desceu e consumiu todo o holocausto, de uma só vez. Olha a confiança que esse homem tinha em Deus. Será que nós temos essa confiança de falar e acontecer? Muitas vezes nós, queridos, nós não somos ousados na fé como nós deveríamos ser. Sabe, às vezes você vem assim: ah, irmão, estou duro, mas Deus proverá. Não, você tem que ter fé, que no dia seguinte Deus proverá. Você fala: Senhor,
Lá Hebreus 11:1 fala: a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se creem. Então, Senhor, segundo a sua palavra, eu sei que o meu Deus proverá, e amanhã Deus há de prover sobre a sua vida. Então você que está aí, borocochô aí, meio brocoió, não, eu não sei, Deus, Ele vai prover sobre a sua vida, Ele vai cuidar da sua questão, Ele não está com a mão encolhida que Ele não possa te ajudar. O nosso Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus que nos ama, mas você precisa estar próximo dEle. Se afasta do pecado e se aproxima de Deus. Eu falei aqui na semana passada, lá do profeta Balaão, quando ele deu a ideia para o rei inimigo, do povo inimigo, ele falou assim: o único jeito de afastar esse povo de Deus, para que eles possam pecar contra Deus, é levando eles ali ao pecado. E ele pegou e disse que misturou as mulheres do povo e mandou lá no meio dos homens, e eles pecaram contra Deus. O único jeito que você pode perder a sua intimidade com Deus é através do pecado. E se você está pecando, isso vale para mim, isso vale para todos, se arrependa, peça perdão para Deus, confesse os seus pecados o mais rápido que você puder, se arrependa-se e volta-se para os caminhos do Senhor. Aí sim você tem uma intimidade com Deus, aí sim a sua oração passa a ter poder, porque não é você, mas é Deus agindo através de você. Então Elias orou e Deus respondeu imediatamente. E aqui eu quero falar também sobre Elias na caverna da depressão. Nós temos que tomar cuidado, queridos, para não cair, né? Para não cair como Elias, né? Então diz que Elias, o homem que clamou e veio fogo do céu, agora ele está escondido. Agora, né, ele está escondido com medo da Jezabel. Cuidado, queridos, com a ressaca depois de uma grande vitória. Sabe, a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12, diz assim: assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. A pior coisa na vida de um homem é ele achar que a vitória de hoje garante o relacionamento dele de amanhã. Você nunca está tão vulnerável quanto depois de uma grande vitória. Elias fez uma vitória homérica ali sobre os profetas de Baal, inclusive matou aqueles profetas. Mas as vitórias, queridos, elas não garantem o sucesso de amanhã. Todo dia você precisa ser lavado e remido no sangue do Cordeiro. Todos os dias você precisa reconhecer que não é você, mas é Ele que habita em você. Sabe, um dia eu dei um exemplo aqui, uma irmã que postou do cafezinho, da constância, vários copinhos de café, um dia está até a boca, um dia está no finzinho, um dia está na metade, um dia está cheio de novo, um dia está menos, um dia está mais. Constância não é você estar cheio todo dia, mas você ter o Espírito Santo dentro de você todos os dias. Tem dia que você vai estar chorando, tem dia que tudo vai parecer que está escuro, está cinzento, mas além das nuvens o sol não deixou de brilhar. Deus, Ele está lá te esperando para te socorrer, para estender a mão. Então, tenha constância, tenha fé nas coisas de Deus. Para de ficar, cocheando entre dois deuses. Será que Deus me ama? Será que Deus não me ama? Deus, Ele te ama e Ele há de agir em seu favor, né? Elias ali foi um gigante, um guerreiro gigante, né? Um grande gigante, um guerreiro gigante. Mas ele temeu a mulher, fugiu e se deprimiu. Isso mostra a humanidade de Elias. Isso mostra como nós somos falhos. Hoje você está aqui, hoje eu estou aqui pregando, amanhã eu não sei como que eu estou. O que garante o meu amanhã? O meu amanhã pertence a Deus, isso garante o meu amanhã. Porque se eu me engrandecer e achar que eu sou alguma coisa, e de fato eu não sou ninguém, eu sou só o garçom que está servindo a palavra para vocês aqui, aí eu caio, queridos. Mas enquanto eu tiver a consciência de que quem me sustenta é Deus, Ele vai me sustentar por toda a vida. Sabe? Então Deus faz na nossa vida coisas extraordinárias, e isso é para ser visto, mas a glória pertence a Ele. Então, queridos, cuidado com a ressaca depois de uma grande vitória, cuidado com elogios, nada derruba mais do que elogios. É melhor você receber uma crítica de alguém que te ama, porque criticar por criticar tem muitos aí, né? Mas uma crítica de alguém que te ama, que quer ali te corrigir para você fazer algo certo, do que você ser cercado de bajuladores.
Porque o elogio ele acaba te derrubando, porque ele te envaidece, ele te coloca, né? Ele enche o seu ego, ele infla o seu ego, e você acha que você é alguém e que você não precisa mais de Deus. Mas enquanto você for humilde e entender que você depende de Deus, aí Deus te levanta. Então nós devemos estar atentos, queridos, a esses fatos, né? Atentos ali à causa da depressão. Muitas vezes o motivo de depressão, né, a circunstância é falta de você olhar para Deus. Porque veja só Elias, ele fez um milagre ali maravilhoso. Deus provou que estava com ele, debaixo da palavra, do que ele falava, Deus assinava embaixo. Mas ele foi ameaçado pela Jezabel. Em vez de olhar para Deus, ele começou a olhar para Jezabel. Nós temos que olhar para Deus. Nós não temos que falar para Deus que nós temos um grande problema. Nós temos que falar para o problema que nós temos um grande Deus. E muitas vezes nós olhamos, focamos naquilo que é errado. Você foca ali, não, mas eu estou ganhando pouco, mas o pouco com Deus é muito. Sabe, eu não consigo arrumar um namorado, mas espera que vai valer a pena, Deus não demora, Deus capricha, sabe, então espera no Senhor, para de olhar para o lado errado, para de esperar nas coisas que não são de Deus. Nós também temos que afastar-se de pessoas, é um perigo, queridos, afastar-se das pessoas nas horas que nós mais precisamos, né? Versículo 19b, deixa eu ver se consigo ler rápido para vocês aqui, 19, parte B. Não é isso não. Mas nós não podemos nos afastar das pessoas na hora que nós mais precisamos, sabe? Pega um irmão que é achegado a você na igreja, uma pessoa que você confia, e desabafa com a pessoa. Eu tenho pessoas de confiança aqui na igreja, em casa eu tenho pessoas de confiança, pessoas que eu posso falar, abrir o meu coração, que eu sei que não vai virar fofoca, eu sei que não vai virar nada, a pessoa vai me aconselhar. Muitas vezes, né, esses mais chegados já me repreenderam, pastor, mas não é assim não, você está com o ânimo muito exaltado aí, baixa a bola, pastor. Aí eu baixei a bola, quando você baixa a bola, você enxerga, né, você vê o que está acontecendo. Então, desabafa, sabe, peça ajuda, não fique tentando levar tudo sozinho nas costas não. Para com a síndrome do super-homem. Principalmente nós homens, nós temos isso, né? Não, eu sou homem, eu aguento, eu não choro, mas está aí por dentro arrebentado, todo quebrado. Peça ajuda, peça oração, peça ajuda em oração, e nós vamos te ajudar, né? No caso dos homens aí, vem no homem ao máximo aqui, a gente deixa você falar, chorar, reclamar, e nós não vamos falar que você é o florzinha de Jesus, tá bom? Nós vamos bater mais em você e você vai sair daqui renovado. Seguindo, queridos, né? Também cuidado, queridos, com a autopiedade, né? A autopiedade, ela mascara a sua visão. Elias ali, ele pensou que ele estava sozinho. Ele falou assim, não, mas só sobrou eu sobre Israel ali, falou para Deus. Ele achou que ele era sozinho ali, ele se pintou como um coitado. Então cuidado com a autopiedade, né? Cuidado se encher de autocompaixão. Não, mas só eu, se não sou eu, ninguém faz. Querido, se você não fizer, Deus levanta outro que faz. E se esse outro não fizer, Deus levanta outro. Então é assim que funciona. O reino de Deus jamais vai parar. Jamais parou, jamais parará. Né? Você vê que a obra de Deus tentaram destruir, tentaram acabar com a Bíblia, mata cristão todo dia aí, mas não acaba, porque Deus levanta mais e mais. Então não é sobre nós. Estava falando com a minha esposa no carro vindo para cá, que Deus, Ele não precisa da gente, Ele não precisa. Se Ele quiser fazer tudo sozinho, Ele faz tudo sozinho, e muito melhor que nós. Ou Ele pode dar ordem aos anjos, e os anjos vão fazer muito melhor. Mas sabe, nós somos filhos e filhas de Deus. Você que é pai e mãe, você não tem prazer de envolver seu filho, a sua filha nas coisas que você faz? Você não tem prazer de ensinar, de mostrar como que funciona? Com Deus é a mesma coisa. Ele nos ama como filhos. Como filhos não, nós somos filhos de Deus, porque a palavra afirma isso, e se a palavra de Deus diz, é verdade. Então Deus, Ele quer que nós participemos, mas se nós não quiser, tem outros nossos irmãos aí que podem fazer. Lá em Marcos 1,41 diz assim, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu, seja curado e fique limpo.
Aqui é aquela passagem do leproso, que o leproso chega para Jesus: Jesus, se queres, pode me curar. E Jesus falou: eu quero. E hoje Jesus está falando através dessa palavra, que Ele quer te curar, Ele quer te abençoar, Ele quer te libertar, Ele quer te perdoar. Mas não tem como Ele fazer isso se você está tão longe dEle, se você está tão longe de si, se você está com tanto auto-misericórdia de você, se você está tão temeroso, fugindo de Deus. Como é que Ele vai se chegar até você? E muitas vezes, queridos, isso é ocasionado também pelo esgotamento físico e emocional. Elias não estava somente, com autopiedade, mas ele estava realmente cansado e fisicamente exausto. Pensa no homem que não parou, que foi lá para o ribeiro de Querite, ficou vivendo de pão e carne trazido pelos corvos, depois foi lá na casa da viúva, depois voltou, profetizou a volta da chuva, fez o holocausto, discipulou Eliseu, foi lá repreender o rei que estava lá na cama. Então ele fez a obra de Deus incessantemente. E muitas vezes isso causa um esgotamento físico e emocional. Tem hora que a gente cansa, tem hora que dá vontade de se esconder, desligar o telefone e não atender ninguém e sumir no mundo. Dá vontade, como Elias fez aqui, se escondeu na caverna. Mas tem algo que você mesmo pode fazer. Primeiro você tem que buscar forças em Deus, e depois forças físicas também, sabe? Se alimentar bem. Por que Deus mandou alimentar Elias? Porque nós temos que nos alimentar também, aqueles que Deus levanta. Não adianta você fazer jejum de 72 dias aí, e depois ficar morrendo. É algo de tolo, Então, uma boa sonoterapia, uma boa alimentação, você vai se renovar. Deus vai dar um dia de descanso para você. Então Elias teve um dia exausto, mas ele foi lá e descansou. O desabafo também, desabafe com alguém de confiança, que eu acabei de falar aqui. Você precisa colocar para fora aquilo que você está passando. E que hora que Elias fez isso? Ele fez isso com Deus. Quando Deus chegou naquela caverna, ele colocou para fora o sentimento dele. Para de guardar tudo dentro do seu coração. Para de achar que você é muito forte. Desabafe. Peça conselho. Nós precisamos uns dos outros, irmãos. Às vezes você vê o pastor Rubens aqui, às vezes você vê outras pessoas e você acha que nós somos homens, super-homens, mas não, nós somos normais. Nós sofremos, nós choramos, nós ficamos cansados, tem culto que não dá vontade de vir mesmo, que a gente está cansadão, mas a gente vem porque nós temos um relacionamento com Deus, e quando a gente cumpre a vontade de Deus, é Deus que nos renova, traz de volta as nossas forças. Sabe, olha que a palavra diz em 1 Coríntios 2,9: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Está difícil, irmão? Tá, pastor, continua remando. Está doendo? Tá, mas continua remando, continua adiante, não desiste, porque olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu o que Deus tem preparado para nós, queridos. É muito melhor que isso aqui. A nossa esperança está no Senhor. Outro ponto aqui, Elias passou pelo processo, Então Deus trabalha em nós, através de nós. Então Deus, em determinado momento, tirou aquele profeta do palco. Ele estava lá, clamando e descendo fogo do céu, e manda ele para um deserto, para a casa de uma viúva, para o ribeiro Querite. Manda ele para lugares de solidão, porque é no deserto que Deus nos prova, é no deserto que Deus nos trata. Eu vou dar um exemplo aqui, vocês vão entender. Qual foi o momento da sua vida que você mais orou? Era no momento que estava tudo bem, ou é no momento que você estava sofrendo? Não precisa responder para mim, que eu sei que é no momento que você está sofrendo. E muitas vezes Deus percebe, que nós estamos nos afastando dEle. O amor dEle, queridos, é enorme. Então Ele fala assim: olha, eu vou permitir um desertinho aí para você, porque você está tão longe, que daqui a pouco eu não consigo mais te ver, você não está próximo de mim. Então é no deserto que Deus nos trata. O deserto é a escola de Deus. A palavra diz que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para que fosse tentado pelo diabo. Se Jesus foi para o deserto,
Quem que é a florzinha de Jesus que não vai ser tentado, que não vai passar por deserto nesse mundo? Se não passou, vai passar. Mas a mensagem de ânimo para você: Jesus foi para o deserto, mas ele venceu Satanás, e nós venceremos, porque a palavra diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O nosso Deus venceu primeiro. Então no deserto a gente precisa aprender a confiar mais no abençoador do que na bênção, porque no deserto não tem bênção, é só areia, não tem mais nada. Você só pode olhar para cima e esperar que venha de cima a bênção do Senhor. Deus veio até Elias na caverna e perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? 1 Reis 19:9. E essa pergunta revela a preocupação de Deus com o estado emocional de Elias. Quantos aqui não estão com o estado emocional abalado, queridos? Acredito que quem nunca passou está agora, ou um dia vai estar. Sabe, ele foi ameaçado por Jezabel, fugiu para o deserto, e quando Deus pergunta, Deus quer que ele mesmo fale. O que isso nos revela? Deus quer que você fale o que você está passando, sabe? Pastor, eu estou com um problema em família, pastor. Na minha casa, pastor, não tem paz. Na minha casa é uma guerra. Nossa, pastor, eu estou para jogar a toalha, pastor, eu estou para desistir. Não fala para o pastor, não, fala para Deus. Pastor, aquela mulher está perseguindo no serviço, pastor. Aquela Jezabel, manda um raio, Deus. Não manda um raio, não. Desabafa com Deus, porque a vingança pertence ao Senhor, não pertence a você. Quando Elias desabafou com Deus, Deus falou assim: continua a sua missão. Diz a palavra que Elias desejou a morte debaixo do zimbro. Ele falou: Senhor, me mata, eu não aguento mais. O homem que desejou a morte não morreu, foi arrebatado e levado direto para o céu. Deus tem muito mais do que você está esperando, do que você está pedindo. Você quer a morte, mas Ele não quer a morte para você, Ele quer a vida para você. Lá no capítulo 1 de Reis, versículo 19, não, 1 Reis 19, versículo 10, diz assim: e ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança e derrubaram os seus altares e mataram os profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirarem. Deixou a vaidade entrar no coração, só sobrou eu. E muitas vezes nós perguntamos para Deus: Senhor, por que eu estou no deserto? Por que o Senhor não manda o assassino para o deserto? Por que o Senhor não manda o político corrupto para o deserto? Por que eu estou no deserto? Mas às vezes Deus te manda para o deserto, queridos, para te desintoxicar do mundo. Às vezes você está aqui e você é filho de Deus, mas você está tão cheio do mundo que Deus vai fazer um detox em você. Ele vai deixar você lá separadinho um tempo lá, para você voltar renovado. Porque a palavra diz que quando Jesus foi ser tentado no deserto pelo diabo, ele voltou lá cheio do Espírito Santo, e já saiu dali fazendo milagre de todo tipo. E a mesma coisa vale para quando você sair desse deserto. Pode ser uma dor nas costas, pode ser uma dificuldade financeira que você está passando, uma dificuldade ministerial, uma dificuldade no casamento, uma dificuldade, queridos, em qualquer área da sua vida. Você vai passar por essa luta, porque todo mal passa, queridos, um dia vai passar, e quando você sair, você vai sair fortalecido, você vai sair ensinado, você vai sair treinado, e você vai poder ensinar muitas pessoas que estão passando pela mesma dificuldade, porque Deus quer te usar como boca de Deus nessa terra. Então Elias obedeceu com ousadia, ele confiou na voz de Deus, mesmo numa circunstância desconhecida. E muitas vezes nós ficamos ansiosos, temerosos, e a palavra de Deus, você olha aqui na Bíblia, quantas vezes está escrito: não temas, não temas, não tenha medo, não se turbe o vosso coração, porque Deus é contigo. E hoje o Senhor está confirmando essa palavra. Ele está falando: não tema o seu coração, porque eu sou contigo. Assim como eu fui com Elias, eu sou com você. Sabe, queridos, muitas vezes você fala assim: mas por que Deus me tirou daquele lugar? Eu não queria sair daquele lugar. Pode ser um relacionamento, pode ser um emprego. Sabe por quê, queridos? Porque o Deus não dorme, Deus não descansa.
Deus, Ele está em todos os lugares, e Deus, Ele ouve coisas que você não ouve. Pode ser que você achava que lá ia ser uma bênção na sua vida, mas Deus ouviu coisas que falam sobre você. E Deus falou assim: eu amo tanto esse meu filho, essa minha filha, que eu vou tirar ele de lá e preparar algo melhor para ele. Sabe, Deus mandou Elias para o deserto para proteger Elias, porque se ele tivesse num lugar conhecido, ele teria sido morto. 1 Reis 17:9, Deus diz para ele: levanta e vai a Sarepta, que é Sidom, e habita ali, e eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. E a palavra diz que mesmo cansado, mesmo tudo aconteceu, ele levanta e vai para Sarepta. E ele acredita no que Deus falou, que uma mulher viúva vai sustentar ele. Aí chega lá, a mulher fala: eu não tenho nada aqui, senão um pouquinho de azeite, aqui é farinha. E ele fala, né? A mulher fala assim para ele: porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E vê aqui que eu apanhei 2 cavacos e vou preparar para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Mas mesmo assim a mulher resolve confiar na palavra de Deus. Ela prepara o bolo e ela serve primeiro o profeta. Ela resolve confiar na palavra. E não é fácil, queridos. Muitas vezes o profeta crê na palavra, porque o profeta tem um relacionamento estreito. Mas o homem de Deus chega na casa da mulher que não é profeta, ela crê no profeta. E a palavra fala: crê nos profetas e vocês prosperarão. Às vezes os profetas estão aqui falando a palavra de Deus e está entrando no ouvido e saindo no outro. Mas olha o que essa mulher fez. A palavra diz: e ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Conforme a palavra de Elias, o profeta de Deus. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. E da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Você tem crido naquilo que Deus promete para a sua vida, através da vida dos profetas? Ah, eu tenho, pastor, mas eu só gosto do profeta da internet. O profeta da internet, ele fala melhor, ele prega melhor, ele faz tudo melhor. Ele faz tudo melhor, mas você vai pedir oração para ele, vai orar para você? Se morrer um parente seu lá, ele vai fazer o ofício fúnebre? Se você ficar doente, ele vai te visitar no hospital? Ele só quer o seu like, sabe? Ele é bom mesmo, uma benção, assim, se quer estudar, estuda com ele e tudo, mas respeita aqueles que Deus colocou para cuidar da sua vida, porque você não sabe o preço que os homens têm pagado por vocês, sabe? Jesus pagou um alto preço, mas Ele levanta pessoas para cuidar de vocês. Ele levanta homens e mulheres de Deus para cuidar de vocês, pessoas para louvar, pessoas para cuidar da casa de oração, pessoas para orar, pessoas para pregar a palavra. Não desvalorize os profetas que Deus colocou sobre a sua vida. Seja grato. A palavra de Deus diz que quem ajuda o profeta recebe recompensa de profeta. Então, ao invés de você ficar revoltado contra o profeta, contra a exortação, contra uma palavra, primeiro você entenda: ele é homem e mulher sujeito às mesmas paixões que você. Ele também erra, ela também erra. E depois, se Deus levantou para trazer uma palavra sobre a sua vida, recebe a palavra que Deus está mandando. Porque da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou. Aquela mulher não tinha motivo nenhum para acreditar em Elias, mas ela acreditou, e o milagre aconteceu na vida dela. Sabe, às vezes a gente fica incrédulo com tudo que está acontecendo. Nós somos aqueles cientólogos, né? Não, eu só acredito, porque a transfiguração do vinho foi por causa de uma formação química, que Jesus jogou um quissuco lá e fez e tal. Não, é milagre. Se veio de Deus, é milagre, é Deus que fez, é do jeito que está escrito na Bíblia, sim. Tem muita gente que tenta deturpar a palavra de Deus, colocar ciência em cima, falar: não, mas naquela época o povo acreditava. Não, se Deus falou que foi, é verdade. Se está na Bíblia, é a palavra de Deus. Tem muita gente que tem vergonha de ter fé na palavra de Deus, porque, sabe, é mico, medo de ser envergonhado.
mas aqueles que pegam aquilo que Deus manda são abençoados. E aqui, queridos, para o final, o desafio de Deus para a sua vida é feito agora. Agora Deus tem um desafio para a sua vida. Imagine que Deus está te perguntando agora: onde está o Senhor Deus de Elias? Onde está o Senhor Deus de Elias? Olha que está lá no 2 Reis 2,14. E tomou o manto de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então ele feriu as águas, e dividiram elas de um lado e de outro lado, e Eliseu passou. O que eu quero dizer com isso? Quando Elias foi arrebatado por Deus, ele deixou a capa dele, e ele passou a unção dele para o Eliseu. Então não era o Elias, era o poder de Deus que habitava em Elias, e que depois passou para Eliseu. Ah, pastor, mas eu ainda não entendi. Você não entendeu? O poder de Deus, ele vem sendo passado pelo Espírito Santo de Deus. E o mesmo Espírito de Deus que estava sobre esses homens aqui, nos foi dado por Jesus. Ele habita dentro de mim, dentro de você. Então, se você está com uma grande dificuldade, se você acredita que você não vai vencer, haja como Elias, chega diante de Deus e coloca as suas fraquezas. Chega para Deus e fala assim: Senhor, eu não tenho nada de bom para te dar, eu só tenho as minhas fraquezas, as minhas derrotas, as minhas ansiedades. E a palavra de Deus diz que Ele levou sobre si toda a nossa enfermidade, todas as nossas dores. Ele foi ferido por causa de nós. Então creia que Deus, Ele não morreu naquela cruz do Calvário à toa. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está lá em Hebreus 13:8. E onde estão os Elias de Deus? Os Elias de Deus estão aqui. Somos eu, somos vocês, somos todos nós aqui. Nós temos que ser bocas de Deus nessa terra. Os Elias de Deus estão no nosso meio. Nós temos que estar pronto para ser levantados por Deus, quebrantados por Deus, lapidados por Deus e usados por Deus. Mas para isso é necessário se aproximar de Deus. E eu pergunto, por fim, para todos os Elias aqui presentes: você está pronto para sair da caverna? Jesus tratou com você essa noite. Você está pronto para sair da caverna? Amém? Então fica de pé que eu vou orar por você. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que foi ministrada, Senhor, a cada coração, Senhor. Pai, que possamos, Pai, ser mais, Senhor, como Elias, Senhor. Homens simples, homens e mulheres comuns, Senhor, sujeitos às mesmas paixões, Senhor, mas que confiaram em Ti até o fim, Senhor, e que o Senhor os sustentou, Senhor, nos momentos bons de glória e nos momentos de deserto e nos momentos de aflição. Assim, Pai, eu peço que o Senhor seja na vida de cada um dos meus irmãos, que o Senhor, Pai, possa trazer a certeza a cada coração aqui presente, de que o Senhor é o seu Deus, o seu Senhor, o seu Salvador, o seu Redentor, único, suficiente, exclusivo e fiel Salvador da sua vida, Pai. Que cada um deles verdadeiramente, Senhor, entregue a vida a Ti, Senhor, e confie que o Senhor é Deus, tanto na alegria, como na tristeza, como no deserto, como na bonança, onde quer que seja, Senhor, que jamais eles venham se abandonar aos seus caminhos, mas que eles venham se prostrar, se curvar e reconhecer que somente o Senhor é Deus sobre a vida deles, Pai. Peço, Pai, esta noite que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor derrame, Pai, o Teu favor imerecido sobre a vida de cada um deles, Pai. Que ao confessar os pecados, o Senhor possa perdoá-los e ajudá-los, Senhor, a se converter e a voltar, Senhor, a andar em seus caminhos. Derrama sobre a vida deles, Senhor, o Teu Espírito Santo, Senhor, com poder e com autoridade, Senhor, para convencer da justiça, do juízo, Pai de Deus, sobre a vida deles, Senhor. Enche eles de graça e de misericórdia esta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Põe a mão no coração, vamos orar e agradecer. Senhor, obrigado por este culto. Peço, Pai, que o Senhor os leve, Senhor, cada um dos meus irmãos
aos seus lares, debaixo da tua paz, da tua proteção, que eles possam ter, Senhor, um feriado, um final de semana abençoado na tua presença, Pai, que eles possam verdadeiramente refletir, Senhor, o que nós temos feito, Senhor, diante de ti, Senhor, e que possamos, Senhor, guardar a palavra no coração para que não venhamos pecar contra ti, Senhor. Eu desejo sobre a vida de todos eles que sejam abençoados, prósperos, tenham saúde, sabedoria, discernimento e temor da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Ergue a mão sim bem alto, recebe a bênção, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus desde agora e para todos sempre. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe em nome de Jesus.